crianças, tudo bem com vocês? Hoje estou aqui para contar uma história muito legal e também muito emocionante. É a história de um homem chamado Saulo. E eu vou falar um pouquinho sobre a conversão de Saulo, ou seja, a mudança, a transformação que houve na vida dele. E para me ajudar nisso, eu vou usar algumas plaquinhas de trânsito. Mas você deve estar se perguntando, o que tem a ver plaquinhas de trânsito com a vida de Saulo? Vamos ver? A primeira plaquinha que eu tenho aqui é a plaquinha de pare. Então, quando estamos lá passeando com o papai, com a mamãe dentro do carro e avistamos uma plaquinha dessa, devemos parar, olhar para os dois lados, ver se não vem nenhum outro carro e depois prosseguir. Na vida de Saulo, foi assim, ele foi parado por Jesus. Saulo era um homem muito mau, ele perseguia os cristãos, porque ele não cria no Filho de Deus, que é Jesus. Então, ele queria matá-los. Um certo dia, ele estava a caminho da cidade de Damasco, e ele ia com seus cavalos, com seus soldados. Então, de repente, apareceu uma luz muito forte na frente dele, que fez com que ele caísse do cavalo e ficasse completamente cego. A visão dele ficou toda ofuscada e ele não enxergava nada. E veio uma voz lá do céu que disse assim: Saulo, Saulo, por que me persegues? E Saulo respondeu: Quem és tu, Senhor? E a voz respondeu: Eu sou Jesus, quem você está perseguindo. E aí essa voz, que era Jesus, mandou que Saulo fosse até a cidade de Damasco. E aí lá ele diria o que ele teria que fazer. A segunda plaquinha que temos aqui é a de dê a preferência. Assim como a plaquinha de pare, quando avistamos uma plaquinha dessa, devemos parar e dar a preferência, ou seja, deixar o outro carro passar na frente. E na vida de Saulo, ele deu a preferência para Jesus. Ele colocou Jesus em primeiro lugar. A partir do momento que ele ficou cego, ele começou a crer. A outra plaquinha que temos aqui é a de retorno, ou seja, que podemos retornar. Se estamos indo por um caminho, podemos dar meia volta e seguir outro caminho. Na vida de Saulo, foi assim. Ele estava indo por um caminho muito sombrio, um caminho que só fazia o mal. Então, quando ele chegou lá em Damasco, ele chegou na casa de um homem chamado Judas. E lá foi mandado um outro homem, que era um homem de Deus, chamado Ananias. E ele foi mandado por Deus para curar Saulo. E fez com que Saulo enxergasse e caíssem as escamas fisicamente dos olhos dele, mas também espiritualmente, porque aí ele foi cheio do Espírito Santo. Houve a conversão, ou seja, a transformação de Saulo. E aí ele passou a seguir Jesus e fazer a vontade de Deus. E a última plaquinha que temos aqui é de proibido estacionar. Ela geralmente vem acompanhada de uma faixa amarela na beira da calçada, onde não podemos estacionar naquele local, e que seria para ambulâncias ou caminhões ou ônibus, né? E na vida de Saulo, ele nunca estacionou, ou seja, ele nunca parou de pregar a palavra de Deus, ele nunca parou de dar o seu testemunho, sendo que ele saía pelas igrejas evangelizar, e ele escreveu 13 cartas que estão lá no Novo Testamento. Algumas delas são 1ª e 2ª Coríntios, Colossenses, Filipenses, Tessalonicenses, Gálatas e por aí vai. Ele escreveu várias cartas que falavam do amor de Jesus. E a partir desse momento que houve a transformação, ele passou a ser chamado de Paulo, que era assim como Deus o chamava agora. Vocês gostaram dessa história linda, crianças, de transformação e de amor de Deus? Eu amei. Sempre quando eu leio novamente, eu reflito muito sobre essa história. Ela é muito linda. E para encerrar o nosso vídeo de hoje, eu quero ler para você uma passagem que está lá em Atos, capítulo 4, versículo 12, que diz assim: E não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome, dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos.
Amém? Então essa passagem ela quer dizer que não há nenhum outro caminho para a salvação, nenhum outro caminho nos leva ao céu. O único caminho, a verdade e a vida é Jesus. E ninguém vai ao Pai, ou seja, ninguém vai a Deus se não for pelo Filho, que é Jesus. Por isso creia no nome de Jesus, obedeça, desde que ele faça uma transformação no seu coração, assim como Paulo. Paulo foi parado por Jesus e às vezes somos parados e temos que refletir acerca da nossa vida, daquilo que estamos fazendo, se às vezes estamos fazendo coisas que não são certas, né? E aí devemos dar preferência para Jesus, ou seja, colocá-lo em primeiro lugar nas nossas vidas. E fazer como Paulo, que houve uma transformação e aí as escamas dos olhos dele caíram. Então se arrependa todos os dias se você está seguindo por um caminho que é um caminho que você sente que não é o caminho de Deus. Dê meia volta, vá pelo caminho do bem, faça a vontade do Pai. E por fim, e não menos importante, nunca estacione na vida. Assim como Paulo pregou em várias igrejas, nós não precisamos necessariamente, se não pudermos, sair pelas cidades pregando, mas aqui na nossa própria cidade, fale do amor de Jesus para os seus amigos, para os seus pais, para os seus vizinhos, assim como Paulo fez. Amém? Eu espero que vocês tenham amado essa história assim como eu amei. Um abraço bem apertado e até a próxima. Tchau!